Bom, então a nossa gravação iniciou, daremos início hoje à reunião de GT, do GT Mapeamento, do Colegiado Setorial de Artes Visuais. Agradeço a presença de todas e de todos, sobretudo do Tarson e do Felipe Caldas, e eu passo a palavra para a Cris, que vai conduzir e coordenar a nossa reunião de hoje, já que ela coordena também o GT de Mapeamento. E a nossa pauta é a atualização sobre as últimas ações do GT. O segundo assunto são os estudos da Secretaria e a apresentação do Tarson. Terceiro assunto, um projeto de mapeamento do próprio colegiado. E quarto, assuntos gerais. Mas eu deixo a pauta aí para a Cris discuti-la como ela bem entender. Muito obrigado pela presença de todos e é contigo, Cris. Então tá. Boa noite a todos presentes, né? Bem-vindo, Felipe e Tarson, que são membros externos. Então, a gente hoje tem o convidado, Tarson Nunes, né, do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e que é nosso parceiro nesse processo de mapeamento das artes visuais, né, Tarson? Já é a terceira reunião que tu participa conosco, né? E, inclusive, assim, eu vou sugerir inverter a ordem da pauta, tá? Porque isso vai simplificar para a gente o compartilhamento de tela, tá? Senão eu tenho que interromper a apresentação, continuar. Eu acho que fica melhor, de repente, tu iniciares, Tarso, e aí, em seguida, a gente faz a nossa exposição, e após isso, cada um vai tomando nota das suas questões, né? E após isso, a gente abre para comentários, certo? Então, eu te convido para iniciar a exposição, não sei se tu queres compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu consigo, né? Certo. Uma janela. Estão vendo? Agora sim. Tá, perfeito. Eu não consegui botar ele na tela inteira, mas, enfim, são problemas de quem é meio velho para essas coisas da tecnologia da informação. Em primeiro lugar, então, obrigado, Cristina, obrigado, colegas do colegiado. É um prazer estar aqui aceitando esse convite, visto que eu venho trabalhando nesse tema de estudo sobre economia criativa desde 2015, né, época ainda da extinta FEE, e a gente tem procurado direcionar nossos esforços para produzir o máximo de informação e evidências empíricas acerca da importância da economia criativa para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, né? Naquela ideia de conseguir demonstrar que o investimento em cultura não é um gasto público, mas ele é um investimento e ele tem tanta importância para o desenvolvimento econômico como muitas outras áreas que são consideradas, né, estratégicas, e que daqui a pouco não tem nem tanta perspectiva de futuro, nem tanta representatividade quanto as atividades culturais. Nesse sentido, a gente vem fazendo um conjunto de estudos, e esse ano uma das demandas da Secretaria da Cultura foi que a gente fizesse um estudo sobre o tema das artes visuais. Então, o que a gente vem fazendo até agora é um conjunto de entrevistas e de conversas com instituições representativas e com artistas, no sentido de tentar mapear ou de construir indicadores para a análise da economia criativa. Então, assim, primeira coisa, eu preparei, então, um conjunto de dados que a gente conseguiu obter até agora, quantitativos, mas eu queria começar por uma dimensão mais qualitativa, no sentido da gente conseguir, primeiro, contextualizar a importância das artes visuais no conjunto da economia criativa, né? Porque se a gente for olhar simplesmente os números e as estatísticas disponíveis por um conjunto de características específicas que tem o setor das artes visuais, as estatísticas que estão disponíveis, elas não são adequadas para se construir uma métrica de análise da economia, do papel das artes visuais, e isso tenderia ou poderia nos levar a uma certa ilusão, um equívoco
de considerar que, bom, então as artes visuais são menos importantes do que outras áreas, e aí eu queria primeiro começar desse modelo, que é uma elaboração do urbanista, o geógrafo australiano, chama David Crosby, que é um dos grandes teóricos da economia criativa, onde ele fala do modelo de círculos concêntricos, quer dizer, que a economia criativa como um todo, ela se desdobra em círculos concêntricos, tomando como ponto de partida as expressões culturais, as artes, né, que seriam o núcleo da economia criativa. Então, literatura, música, artes cênicas e artes visuais são esse centro da onde, a partir do qual se desdobram todas as outras possibilidades econômicas que se desencadeiam a partir da produção simbólica, né? Então, as artes, a partir das artes, tem um primeiro círculo, que seriam as indústrias criativas principais, como cinema, museus, galerias, bibliotecas e fotografia. A partir desse segundo círculo, teria o terceiro, que chamam, né, das indústrias culturais ampliadas, que são serviços de patrimônio, indústria editorial, meios de comunicação, televisão, áudio, videogames, jogos de computador, e, por fim, as indústrias relacionadas, que seriam publicidade, arquitetura, desenho e moda. Eu coloquei esse slide mais para a gente ter essa noção de que, por mais que, do ponto de vista quantitativo, não se consiga demonstrar a importância das artes visuais no contexto geral da economia criativa, essa falta de números, essa falta de indicadores quantitativos, ela não pode ser tomada como uma falta de importância, porque as artes visuais, elas estão no núcleo central da economia criativa e se desdobram em todas as outras. Quer dizer, o artista que está lá no núcleo central, ele também é um artista que expõe em museus e galerias, ele também é um artista que trabalha em videogames, em serviço de patrimônio, em comunicação impressa na área editorial, e, por fim, na publicidade, arquitetura, desenho e moda. Todas essas áreas têm um componente muito forte visual e de artes plásticas. Outra característica importante das artes visuais é uma extrema diversidade, né, uma multiplicidade de expressões e formas de produção artística que tornam mais complicado ainda a sua análise, porque tu tem desenho, pintura, fotografia, ilustração, cerâmica, escultura, história de quadrinho, grafite, videoarte, curadoria, museologia, quer dizer, tanto produções como setores de infraestrutura, como curadoria, museologia, etc., que então nos colocam, em primeiro lugar, frente a uma diversidade de situações e de contextos de produção muito grande, né? Cada uma dessas áreas tem sua dinâmica própria, tem sua especificidade profissional, isso gera uma dificuldade muito grande do ponto de vista dessa diferença de tipo de arte visual, e também tem uma outra característica que é uma heterogeneidade muito grande do ponto de vista da inserção no mercado. Tu tem um artista independente, tu tem um artista que é professor, tanto no ensino formal, da universidade, segundo grau, primeiro grau, cursos livres, tu tem um artista visual que é prestador de serviços, tu tem um artista visual que é assalariado, tu tem um artista visual que é empreendedor, quer dizer, no bojo do fazer das artes plásticas, tu tem um conjunto muito grande de formas de inserção no mercado, e isso nos traz uma dificuldade muito grande de mensuração. E aí, partindo um pouco para os números que a gente tem. Não, e por fim, o mais importante de tudo, e o que torna muito difícil a nós fazer qualquer mensuração, é que a informalidade nas relações de mercado ela é muito grande, né? Não se tem praticamente entre os artistas visuais aquela condição de um trabalho assalariado com carteira, contrato formal, carteira assinada, direitos trabalhistas, né? A maior parte, tanto das diversas áreas das artes visuais, quanto das diversas inserções no mercado de trabalho, no geral, elas se dão na forma da informalidade e de uma precariedade bastante grande, o que caracteriza, de modo geral, a maior parte dos artistas visuais. Isso para se ter uma aproximação e para a gente poder fazer uma ideia do que seria esse nível de informalidade, a gente tem um recente exemplo do mapeamento que foi realizado pelo Colegiado da Dança, que foi um esforço muito interessante, muito produtivo,
quase um ano de trabalho, de mapeamento, que resultou numa amostra de quase 1.600, 1.700 pessoas respondendo, e aonde se perguntava sobre a natureza do trabalho, se percebe que um pouco menos de 5% dos pessoas que vivem na dança são servidores públicos, 8 e poucos são funcionários de empresa ou com carteira assinada ou recebendo como autônomo, 8% são donos de empresa, 23% apenas são MEI, e 46% é autônomo que não paga a Previdência, ou 7,8% são autônomos que pagam a Previdência, ou seja, 54% são trabalhadores autônomos sem qualquer vínculo empregatício, e se a gente somar mais as 23% das MEIs, a gente tem mais de 70% de trabalhadores da dança que são informais. Se a gente considerar aqui, de alguma maneira, o trabalho da dança, por ele ser, em geral, um trabalho mais coletivo e mais estruturado em torno de academias e grupos de dança, ele tende um pouco mais à formalidade do que das artes visuais, essa é a minha hipótese, a gente pode supor com segurança que aquele trabalhador formal de carteira assinada, aquele que consegue aparecer nas estatísticas, são menos de 20% das pessoas que vivem das artes plásticas, o que torna muito difícil a gente conseguir fazer uma quantificação, porque todo o sistema de estatísticas do Brasil, tal como ele é montado, ele dificulta muito a gente conseguir identificar situações que não são ligadas àquele contrato de trabalho tradicional, formal, com carteira assinada. Né? Então, todas as situações que saem desse modelo não aparecem nas estatísticas oficiais, o que torna muito difícil o nosso trabalho de quantificação. Mas a gente começou a buscar nas estatísticas disponíveis, que falam, e aí é importante frisar isso, apenas daqueles trabalhadores do mercado formal, e buscar no bojo dessas estatísticas onde que a gente pode encontrar os trabalhadores das artes visuais. Então, a gente apelou para o principal sistema de classificação das relações de trabalho nas estatísticas brasileiras, que é a classificação brasileira de ocupações. Né? Para efeitos estatísticos de análise de mercado de trabalho, o IBGE tem uma classificação que busca dar conta de todas as possibilidades existentes de formas de emprego, e aí ele tem, são 8 grandes grupos, 10, 12 subgrupos principais, 50 e poucas famílias e mais de 2.300, quase 3.000 ocupações que são codificadas para o registro de trabalhadores em contratos formais de trabalho. Garimpando nesse grande universo de atividade, de ocupações, a gente encontrou artes visuais em 17 famílias ocupacionais e 54 ocupações, né, em áreas tanto especificamente das áreas de artes visuais e performáticas, mas também na área de ensino superior, na área de arquitetura, design e moda, na área de publicidade, pesquisa de mercado, na área de publicação, editoração e mídias, ou seja, só olhando as possíveis inserções dos trabalhadores das artes visuais, já se consegue ter uma ideia de um grande arco de possibilidades que a gente pode ter para encontrar os trabalhadores das artes visuais. Então, essas famílias ocupacionais que a gente identificou, então, são os artistas visuais, propriamente dito, aquela pessoa que vive da sua arte plástica, desenhistas industriais, conservadores, restauradores de bens culturais, cenógrafos, e aí entre toda a área de museologia, cenógrafos, técnicos em cenografia, ceramistas, fotógrafos, professores, designers de interiores, designers de vitrine, trabalhadores em artes gráficas, desenhistas técnicos, projetistas, desenhistas de produtos, editores e profissionais de publicidade. Ou seja, tem um conjunto de famílias ocupacionais onde a gente pode pressupor
que as pessoas que estão enquadradas nessas classificações são pessoas que trabalham com as artes visuais, né? Não é necessariamente aquele artista que faz o quadro e vende na galeria, mas são diferentes ocupações onde uma pessoa, para trabalhar, necessita utilizar esses saberes, né, de dominar as técnicas vinculadas às artes visuais. Daí a gente conseguiu duas fontes até agora que nos permitem mapear esses trabalhadores das artes visuais. A primeira delas é uma base de dados que ela é muito rica, porque ela é gigantesca, que é o censo demográfico, né? No censo, as pessoas são perguntadas, quando entrevistadas no censo, que teoricamente entrevista todo mundo, pergunta qual é a sua ocupação. E aí a gente pegou, então, a partir daquelas ocupações que foram listadas, tendo em conta que isso é o censo de 2010, ou seja, já fazem 12 anos atrás, é bastante tempo, portanto, são números bastante defasados, mas eles já nos dão uma ideia dessa distribuição de onde é que estão os artistas visuais ou as pessoas que vivem das artes visuais, né? No censo de 2010, então, nós tínhamos, no Rio Grande do Sul, 30.286 pessoas que declararam ter uma ocupação relacionada com as artes visuais. Desses 30 mil, um pouco mais de um quinto, trabalham nessa área de desenho de produtos e vestuário, ou seja, a área de design é uma área onde tem dos artistas visuais que têm emprego com carteira assinada, ou seja, daquela pontinha do iceberg, deve ser 15% a 20% do total de artistas visuais, uma inserção no mercado, ou a principal inserção no mercado, é a trabalhar com o design, ou seja, aplicar o seu conhecimento em artes visuais no desenho de produtos ou no desenho de vestuário. O segundo, que mais ou menos um em cada 6, ou mais ou menos um quinto também, são fotógrafos, né? A fotografia é uma parte importante das artes visuais e quantitativamente, do ponto de vista profissional, os trabalhos relacionados à fotografia, os fotógrafos têm um peso grande. A terceira grande categoria são outros professores de arte, e aí eu me explico. Na divisão de ocupações estabelecida no censo, os professores, de modo geral, estão colocados como professor de primeiro grau, segundo grau, terceiro, ensino fundamental, médio e superior, mas quando se autodenomina professor, não se pergunta especificamente qual é a sua área, então ele fica fora. Então a gente tem um contingente ainda de professores de artes nas escolas, a gente vai ver mais adiante que é importante, nas escolas de ensino fundamental, médio e superior, que não estão aqui nessa estatística, mas aí outros professores de arte, que em geral são professores ligados a cursos livres, como o Ateliê Livre e outras coisas do gênero, escolas privadas, tem quase 4 mil. A área de cerâmica é muito importante, e aí não são só as pessoas que fazem esculturas ou obras de arte em cerâmica, mas toda a parte da cerâmica aplicada, ou seja, quando tu transita da obra de arte para um produto industrial, tem um contingente bastante grande de pessoas que trabalham na preparação e fabricação de cerâmica, dos quais nem todos são propriamente artistas, né, mas igual estão relacionados a um trabalho vinculado com a produção de artes visuais, de objetos de arte. Depois, desenhistas e decoradores de interiores, desenhistas gráficos e de multimídia. A área gráfica de publicação e editoração ela é muito importante também como um caminho profissional para artistas visuais, e só 2.100 e pouco, ou seja, menos de 10%, são pessoas que dizem que são artistas plásticos, ou seja, que vivem das artes plásticas. Depois tem outros profissionais de nível médio em atividades culturais e artísticas, aí mistura algumas outras coisas que não são só artistas visuais, redatores de cartazes, pintores decorativos e gravadores, e técnicos em galeria de arte, museus e bibliotecas. Ou seja, aqui a gente tem alguma pista de para onde vão as pessoas quando vão se inserir no mercado de trabalho, sempre tendo em conta de que tem muitos artistas que vivem de vender o seu trabalho diretamente, ou que vivem de produzir, ou de trabalhar por projeto, ou de trabalhar como prestadores de serviços, né, que não estão identificados aqui. Isso fica mais evidente ainda quando a gente olha a RAIS e CAGED,
porque aqui no censo era perguntado para a pessoa no que a pessoa trabalhava, né? Então, isso inclui, inclusive, trabalho informal, né, para o artista plástico, para o fotógrafo. Aqui não são trabalhos de carteira assinada. É bom eu corrigir a minha intervenção inicial. Aqui no censo, a pessoa é perguntada no que ela trabalha e ela declara onde é que ela trabalha. No RAIS-CAGED, que é o relatório anualizado de indicadores sociais, que é um levantamento, aí sim, de trabalho de carteira assinada, no caso, dados só específicos de Porto Alegre, das pessoas que trabalham com carteira assinada, a gente tem 7.300 em Porto Alegre, para uma população, uma força de trabalho que deve se beirar quase que 1 milhão, né? Temos um contingente mais importante está na área das artes gráficas, tanto do ponto de vista do que são desenhistas, ilustradores, mas também programador visual, técnicos em impressão. O segundo contingente mais importante é o do magistério, né? Professores de arte no setor privado, no setor público, aí entram inclusive os universitários. São os dois maiores grandes contingentes que estão aí, mais de 50% dos trabalhadores em artes visuais que têm carteira assinada ou estão no mundo das artes gráficas, né? Setor editorial e artes gráficas propriamente dita, ou no magistério. A outra metade se divide em fotografia, design de produto, no caso aqui comércio, pessoas que fazem design de vitrines ou fazem visual merchandising, como se chama na classificação, né? Pessoas que trabalham com design e cartazes de vitrines do comércio. Arquitetura, design e decoração, 340, gestores de espaços culturais, 320, cerâmica, 312, publicidade, 185, aqui tendo em conta de que isso são só trabalho de carteira assinada, como na publicidade muita gente ou contratado como pessoa jurídica, ou como MEI, ou existe uma informalidade muito grande na publicidade, é de se imaginar que haja um contingente bem maior de artistas visuais na publicidade, e artistas visuais, propriamente dito, que são empregados como artistas visuais, são apenas 146. Mais 85 pessoas que trabalham em museus, mais 47 que trabalham na área de teatro, como cenógrafos, e 4 arteterapeutas. Isso nos dá um pouco a dimensão, não dá uma dimensão quantitativa de onde estão e quem são os artistas visuais, mas nos dá uma visão da multiplicidade das possibilidades de inserção dos artistas visuais no mercado de trabalho formal e informal. Um outro dado importante que se tem, também é um dado bastante parcial, mas eu acho que ele é interessante porque ele é ilustrativo. Nos dados que a gente tem de pagamento de impostos de circulação de mercadorias no comércio de objetos de arte, dados também só de Porto Alegre, e em 2019 se pagou em impostos sobre venda de produtos artísticos, objetos de arte, R$331 mil, e em 2020, R$240 mil, o que nos aponta para uma aproximação, né, de que o mercado de artes em Porto Alegre, aquele mercado mais tradicional das galerias ou da venda de obras de arte em lojas, de quase 3 milhões, digamos, que se contar uma alíquota de 10%, entre 2 e 3 milhões de recolhimento de impostos, de valor de venda geral. O recolhimento de impostos foi 240 mil, mas supondo que se paga, que esse imposto é algo entre 10% e 20% do valor do produto, se pode ter um mínimo de aproximação do valor movimentado pelo comércio de obras de arte, objetos de arte, em Porto Alegre, da ordem de quase 2 milhões de reais por ano. Esses dados, então, nos colocam alguns desafios, que é o primeiro, de construir métricas adequadas para identificar essa inserção econômica, quer dizer, como é que a gente vai poder medir e identificar onde estão os trabalhadores de artes visuais, e a necessidade de desenvolver metodologias que permitam uma aproximação mais realista desse universo, ou seja, as estatísticas por si só, o que elas podem nos dar é uma dimensão da inserção profissional, no caso de trabalhos no mercado mais formal,
e, e também um pouco de uma distribuição das possibilidades do contingente de artistas visuais nessas várias possibilidades de inserção. No entanto, é mais do que evidente que a gente não vai conseguir, a partir daí, ter uma visão completa do caso, e aí entra justamente a discussão que vocês estão fazendo e que esse grupo está encarregado de pensar a construção de algum mecanismo que permita uma aproximação mais efetiva, se não do número total de artistas visuais, pelo menos do tamanho do contingente ou das várias possibilidades de inserção dos trabalhadores de artes visuais fora do mercado formal. A gente nunca vai conseguir ter um censo real de todo mundo que trabalha com artes visuais nessa multiplicidade, mas a gente pode conseguir ter uma aproximação que nos permita conhecer também aqueles que não estão no mercado formal. Aqui, dessas estatísticas, que é uma pontinha do iceberg, como eu falei, a gente vai poder ter uma ideia de quem são, mais ou menos a idade, a sua formação, os níveis salariais, o que nos ajuda um pouco, pelo menos para ter uma visão mais completa desse contingente que está vinculado ao mercado formal, mas a gente não vai ter como, a não ser fazendo uma pesquisa direta e fazendo esse esforço de busca ativa de quem são os trabalhadores das artes visuais, construindo essa estratégia de mapeamento na qual vocês estão trabalhando. Então, assim, do ponto de vista dos dados efetivamente existentes, é o que a gente tem aí. Eu posso depois mandar para vocês o arquivo com uma apresentação, para que as pessoas possam olhar mais e refletir um pouco sobre ela, mas sempre ressaltando que essa aproximação baseada nas estatísticas formais, ela não dá conta, porque ela dá conta de um contingente muito específico e de um mercado de trabalho que é muito engessado, onde muitas vezes tu não consegue encontrar, quer dizer, às vezes classificados entre trabalhadores da publicidade, tu não consegue saber quem é que ali é artista visual, quem é que é músico, quem é... Então, as estatísticas, elas são muito restritas e não conseguem dar conta da riqueza e da complexidade do mundo das artes visuais, o que dificulta para a gente conseguir dar uma visibilidade e conseguir demonstrar, de fato, qual é o peso desse setor na economia do Estado como um todo. Era isso. Muito bem, muito bom, né? Eu vou iniciar, então, para quem chegou mais tarde, eu inverti a ordem da pauta, tá? O Tarson apresentou primeiro, e eu vou fazer a nossa apresentação agora, e ao final da apresentação a gente vai comentar. Embora eu fique louca para já comentar, uma janela aqui. Aparece para vocês? Sim. Ótimo. Então, tá, retomando a pauta, então, atualizações sobre o processo do mapeamento. O nosso grupo do mapeamento, ele tem uma proposição, quer dizer, o colegiado, em primeiro lugar, tem uma proposição na atual gestão, tá, de 3 projetos prioritários de trabalho, que é o mapeamento, a formação e a comunicação, né, sobretudo de assessoramento para quem vai submeter projetos para editais, né. Integram, então, o nosso grupo de mapeamento, eu, como coordenadora, Cristina Arns, o Guilherme Montoni e o Diego Vac, da direção, que participam dos outros grupos também, a Bárbara Larroscaim, Evanir Plazewski, Felipe Carvalho, Isis de Abreu, Lisiane Rabelo, a Mel Ferrari e a Paula Machado, certo? O colegiado, além da função de assessoramento da SEDAC baseada em dados aferíveis, também quer ampliar a capilaridade do colegiado nas 9 regiões do estado. Por isso, precisa agilizar algumas informações de mapeamento para permitir que o colegiado melhore a comunicação com o interior do Rio Grande do Sul. Contextualizando, acho que convidado externo são 2 aqui por enquanto, né?
contextualizando, é que a gente já fez um mapeamento na gestão anterior, mapeamento da MEL, né, em plena pandemia, e na gestão anterior já houve uma ampliação na participação das vagas no colegiado, né, mas ainda falta a gente atingir mais regiões do estado, né. Então, para pensar esse mapeamento desse ano, que a gente precisa de dados, precisa de informações, precisa chegar nesses recantos, o colegiado foi fazer algumas parcerias, tá? Uma das parcerias foi com a Universidade Federal, com o Instituto de Artes da URGS, né, o Departamento de Artes Visuais, do Programa de Pós-Graduação de Artes Visuais, com as professoras doutoras Jéssica Becker, Ana Albani, Bruna Fetter, Lilian Maus. Como a pesquisa de mapeamento do setor trata dados sensíveis, né, nós achamos que era necessário o rigor acadêmico e ético, né, para garantir tanto a legitimidade quanto o cuidado do trato desses dados e na produção desse conhecimento, né, então, estabelecemos essa comunicação com o Instituto de Artes. O projeto de pesquisa do Instituto de Artes está numa fase de avaliação, tá? E ficará restrito à pesquisa sobre os egressos do Instituto de Artes, da graduação e da pós-graduação, num recorte temporal de 5 anos, tá? O que possivelmente nós pensamos que essa pesquisa vai acabar recaindo também na RF1, né, na região funcional 1, talvez, não sei, esperemos. E vai ser interessante cruzar essas informações com as que tu estás levantando, né, Tarso? A pesquisa delas objetiva tanto orientar as mudanças na oferta de disciplina do curso, quanto obter dados para a defesa da ampliação das instalações do Instituto de Artes frente aos órgãos universitários e à própria reitoria, né? Esse projeto vai ter um rito próprio, necessário na Universidade Federal, né, que implica na aprovação do projeto, na passagem pelo Comitê de Ética, e isso significa que vai demorar, sendo super otimista, não havendo nenhuma diligência, 90 dias, para iniciar, tá? No entanto, essa pesquisa, apesar de todo esse tempo, né, é uma pesquisa fundamental para o nosso setor, em termos de produção de conhecimento, né. Só que, assim, esse tempo fica em descompasso com o tempo e as necessidades de uma gestão de colegiado, né. Então, como forma imediata de contribuição para o mapeamento do Instituto de Artes para o colegiado, né, as professoras Bruna Fetter e a Lilian Maus propuseram, na reunião do dia 29 de abril, um mini-curso sobre o sistema de artes para os membros do colegiado. Estão convidados, Felipe e Tarson, para presenciar esse curso, né. O intuito é conhecer melhor os conceitos e as dinâmicas inerentes do sistema, os fluxos de trabalho, de poder e de relações, e dessa forma contribuir com a formação no sentido de nortear conceitos para categorização e dar bases metodológicas, né. O curso vai ter umas 6 horas aula, uns 2 dias da semana, a princípio, e contará com certificado de participação, né, e teremos uma gravação disponível depois. Estamos alinhando a agenda ainda, mas vai acontecer ainda dentro de março, tá? De maio. A outra parceria, com o Tarson, que acabou de nos apresentar os números e com quem a gente já teve 3 reuniões, né, o ano passado, recentemente e hoje, da Secretaria do Planejamento, Governança e Gestão, do Departamento de Economia e Estatística, que vem trabalhando nesse programa de economia criativa há bastante tempo, né, 2015, né, Tarso?
e pretende avaliar o peso econômico do setor das artes visuais, né? Me parece que atualmente os dados dizem mais também a respeito da região funcional 1, né? Conversamos também, deixa eu passar adiante aqui, conversamos também com a Adriana Boff, do Instituto Estadual de Artes Visuais, né, o IEAV, que também tem interesse no mapeamento e se predispôs a contribuir através dos projetos em andamento do próprio Instituto e do MAC, né. E, então, esses projetos são a exposição do MAC 30 anos, que vai transitar por 6 cidades do interior, e para essa exposição ela teve que fazer um levantamento das instituições, dos espaços que comportariam as obras do MAC, né, e que vai ser Bagé, Rio Grande, Pelotas, Osório, Torres e Caxias, tá? Ou seja, é aquela região mais próxima do litoral também, né? A exposição do Paulo Sartório, da coleção do Paulo Sartório, que está em Porto Alegre, e que recebe também muitos visitantes do interior, né? O FAC Visual, e o Prêmio IEAV, que ainda está em construção, mas que se pensa, de repente, em agregar alguma questão para o mapeamento, né? Ainda não sabemos bem como. Bom, com relação a esse processo de mapeamento das artes visuais, há outras iniciativas, como a do Felipe Caldas, aqui presente da FURG, depois tu me corrige se eu estou dizendo bobagem, mas eu entendi que tu realizastes um mapeamento do município de Rio Grande, né, a partir dos projetos da LAB, né. Convido a compartilhar conosco em algum momento esses dados, acho que é de maior interesse, inclusive de saber como é que foi esse processo de utilizar a LAB como fonte de pesquisa, se é que ficou apenas restrita à LAB, né? Será um prazer apresentar, né? Partimos da LAB, mas só a LAB é insuficiente, né? Sim, para tentar fazer o eu que mapeamento. imaginei. Mas a LAB Eu acho que, essencial. Felipe, nós precisaremos fazer uma reunião, porque isso a tua experiência dentro dessa pesquisa é muito importante para a gente pensar várias coisas no colegiado, né? Então, eu convido para a gente combinar esse momento, porque nos ajuda a pensar também uma orientação sobre os editais, né? Mas, assim, foi possível, dentro dessas parcerias, né, foi possível perceber grande alinhamento de interesse entre o Instituto de Artes, o IAV, a secretaria, o colegiado, né, todos estão extremamente interessados nesse mapeamento, né. No entanto, tem um ritmo e um escopo bem diferente, cada qual difere um do outro, né. As trocas vão permanecer, né, mas sentimos necessidade de retomada de um projeto próprio, um projeto do colegiado, né. Mas aí fica a pergunta, como retomar internamente a questão do mapeamento, né? Como retomar contornando a dificuldade relacionada à coleta de dados sensíveis, que foi um ponto que nos fez recorrer ao Instituto de Artes, né? Por considerar que o processo da pesquisa universitária teria um certo rigor e sigilo sobre os dados e teria esse cuidado, e o colegiado não tem como abarcar isso, né? E como retomá-la, contornando essa dificuldade, já falei, como dar um retorno, estou acompanhando aqui, né? Como dar um retorno imediato para evitar a geração de expectativas no segmento, porque dizer que está fazendo um mapeamento cria uma grande expectativa, né? Então, a gente pensou numa proposta de projeto de mapeamento das artes visuais, né? Deixa eu passar adiante aqui de novo. Me obedeça. Apresentando uma proposição de projeto de mapeamento do colegiado, para além de saber sobre pessoas e instituições, que pretenda ser algo de utilidade, não apenas para o colegiado, mas de interesse de agentes do setor, né?
Então, isso seria uma forma de devolução imediata dos resultados do mapeamento, ou seja, a proposição é fazer a nossa pesquisa, cuja abordagem não vai adentrar em dados sensíveis, recolher e organizar informações que sejam públicas e de interesse do setor, disponibilizando isso num determinado local. A gente pretende criar tipo um repositório de ficha técnica, digamos assim, tá? A proposta é criar um link, talvez dentro do nosso Linktree, né? Da nossa página, da nossa bio ali, onde disponibilizaremos informações, a exemplo de uma ficha técnica, para que proponentes possam buscar contatos, e foi pensando um pouco do que a gente encontra no setor do cinema, né, que eles têm um site lá onde a gente pode procurar por roteiristas, por iluminadores, né, e assim por diante, assim. Então, pensando um repositório de ficha técnica, agora pensando as artes visuais, né. E então, são informações que interessam às instituições e pessoas e que possam estar reunidos e disponíveis, como a denominação, a localidade, um link de acesso para um portfólio, currículo, ou mesmo contato, né? Esse seria um ponto de chegada, certo? Para isso, a gente tem que pensar as artes visuais e práticas artísticas partindo dos eixos de produção, circulação e consumo, né? E colocamos ali a formação. Então, é para demarcar uma coisa, assim, se o conceito econômico é produção, circulação e consumo, a questão da formação e quando a gente coloca lá que a gente está, sobretudo, focando em assessoramento nos editais, né, para os editais, isso seria uma formação vinculada à circulação, a uma maior circulação, né? Mas também tem formação vinculada à produção, tem formação vinculada ao consumo, quer dizer, uma formação de público, uma formação de hábito cultural, ela perpassa, por exemplo, a professores do ensino médio, professores do ensino fundamental, né, que criem hábitos de visitação às exposições. E talvez seja necessário aos proponentes também de projetos expositivos pensar sempre em atrelar a sua exposição a um cronograma de visitação de turmas das escolas, passada a Covid, obviamente, né? Mas, enfim. Então, é pensando nesses eixos, mas fica algo a responder, onde se realizam essas práticas, como se realizam, quem as realiza, né? E então a pesquisa, ela pretende se dar em 3 etapas, tá? A primeira etapa, a etapa 1, seria dos territórios, a etapa 2, dos fluxos e redes, e a etapa 3, dos agentes. Certamente esse curso de Sistema de Artes, da Bruna Fetter, vai conseguir nos ajudar, ao colegiado, aos membros do colegiado, conseguir alinhar conceitos entre os membros do colegiado para definir melhor essas categorias, territórios, fluxos e redes e agentes, né? E para a gente poder fazer as perguntas que importam responder dentro de cada um desses conceitos, né? Então, com relação ao conceito território, que nós estabelecemos aqui, né, a gente quer dizer dos lugares onde existem práticas artísticas do setor, isto é, práticas de produção, de circulação, de consumo e formação em artes visuais. Que territórios são esses, né? Que tipos de práticas realizam? Qual a sua natureza jurídica? Primeiro, segundo, terceiro setor, onde se encontram suas informações para a ficha técnica, né? Como podemos acessar? Quem ali circula, né? Passando.
Essa proposta nossa foi bastante inspirada no trabalho da Mel, que está nesse slide aqui, tá? A pesquisa desse território que a gente está pensando vai gerar um mapa, a exemplo desse mapa da Mel, que ela fez da cidade de Porto Alegre, né? Onde ela colocou aqui do lado, a gente tem acesso as categorias institucionais, né, que ela demarcou aí. Eu até te convido agora, Mel, se tu queres falar um pouquinho sobre esse teu mapeamento, não sei se tu gostarias de complementar isso que eu disse, a gente pode disponibilizar no chat esse link. O link, né? Pode sim. Não sei se tu tem ele à mão aqui, senão eu pego para passar. Eu vou tentar passar agora. Esse mapeamento, ele foi feito bastante tempo atrás, de tempos em tempos eu dou uma atualizada, pelo que eu vou sabendo, que vai fechando e vai abrindo. Eu nunca deletei os espaços que fecharam, eu só coloquei a legenda fechado, porque durante a pandemia foi interessante ver que os espaços independentes, eles fecharam quase todos. Esse mapeamento começou em 2018, 2019, por ali, e aí durante a pandemia eu fiz essa atualização. A maioria dos espaços independentes fecharam, e outros espaços surgiram depois, né, pós-pandemia não, acho que a gente ainda está em pandemia, mas, enfim, 2021, finaleira ali, 2021. Mas foi super informal, eu só queria fazer esse levantamento para ter dados quando eu dava cursos e palestras, e eu queria escrever um artigo que nunca saiu, eu tenho um esboço de um artigo que nunca saiu, enfim. Porque eu acho que o período de 2018, 2019 foi um período muito interessante para a cidade, assim, tinha muita coisa acontecendo, tinha exposições importantes que lançavam artistas novos, jovens artistas, tipo a Casa Baca, a Galeria Prego, enfim, eu queria escrever sobre isso, só que acabei não tendo tempo. Pois é, Mel, mas esse movimento acabou por causa da pandemia. Tu acabou mais uma vez nos inspirando, tá? Então, essa tua ideia de marcar no Google Map, que é uma coisa super é público, né? É uma ferramenta simplérrima, né? E a ideia é poder marcar esses lugares, né? E abrir uma ficha técnica. Se aqui aparece a Chico Lisboa com um endereço, telefone, CEP, enriquecer um pouquinho mais isso. Até convido o Guilherme para falar um pouquinho mais disso, né? Desenvolver um pouquinho mais essa ideia, né, Guilherme? E que a gente conversou muito sobre a necessidade da gente pensar uma proposta e ele pensou em criar isso para os diferentes lugares no interior do Rio Grande do Sul. Aqui está apenas marcado algumas questões, não sei, Guilherme, se tu queres complementar alguma coisa. Quando a Cris me apresentou um pouco das ideias dela e o que estava acontecendo, assim, né, quais as últimas ações do GT Mapeamento, eu lembrei na mesma hora desse exemplo super virtuoso que a Mel realizou e apresentou rapidamente na nossa última reunião, né? E a ideia que eu dei para a Cris foi a seguinte, a partir desse modelo, desse exemplo aí criado pela Mel, de que isso seja agora também encabeçado pelo colegiado, e seja aprofundado esse processo agora de um mapeamento mais literal também, né, dos espaços, instituições, lugares nos quais se realizam essas diversas práticas artísticas ou se realizam essas práticas de produção, circulação e consumo e também de formação ao nível do Estado, né? Então, o objetivo seria ampliar agora esse mapeamento da Mel, que focou mais na RF1 e dentro da RF1 Porto Alegre, né, ampliar ela para as outras regiões funcionais. E pensando na questão do outro mapeamento realizado pela também gestão passada, né, encabeçado pela Mel, que buscava direto com as pessoas os dados sensíveis, começar por esse tipo de mapeamento inverte um pouco a ordem das coisas, ou estabelece
outras etapas, de modo que o mapeamento desses dados sensíveis ficaria como uma etapa mais final, né? Então, a gente mapearia o nível de colegiado, ou mapearia internamente, né? Foi isso que a gente conseguiu desenvolver depois que a Cris apresentou um pouco para mim sobre as últimas discussões. O que se faria inicialmente seria um mapeamento desses territórios, depois dos fluxos e, por último, das pessoas, né? Então, buscando aí nessa terceira etapa os dados mais sensíveis. Então, eu achei excelente a ideia não só a ideia, mas o projeto já realizado pela Mel de mapear em Porto Alegre. Eu acho que isso tem que ser levado para o resto do estado. E acho que o colegiado pode sim encabeçar esse projeto, e esse projeto tem que sair aqui do GT Mapeamento, né? Vamos continuar agora mapeando literalmente outros territórios, outras instituições, escolas, espaços nos quais se dão, né? Estão sustentadas, digamos assim, essas práticas artísticas de produção, circulação, consumo e formação. Talvez seja uma boa entrada, né, para poder, mais tarde, mapear os dados mais sensíveis, né, que são sempre mais delicados também. Então, acho que é isso, Cris. Ok. Então, mas a gente colocou também as etapas dos fluxos e redes e dos agentes, né? Essas, a de fluxos e redes, ficariam mais para o ano de 2023, 2024, né? A busca mesmo de localização de agentes para 2024 ou 25, né? Quer dizer, extrapola até a nossa gestão, né? E muito embora o momento que a gente faça a busca dos territórios, certamente essas questões dos fluxos, do que acontece lá dentro, com quem se relaciona e tudo mais, né? Quem é que circula, que tipo de evento acontece, isso, as pessoas, né? Os artistas, quem faz os projetos e tudo mais, essas questões vão aparecer quando a gente buscar esses próprios lugares, né? Eu acho que a gente está nesse processo do nosso mapeamento agora, ainda num processo de definição de conceitos, né, para categorização, e depois a gente vai para uma busca ativa de contatos, que seria aquilo que na reunião da comunicação, do GT Comunicação, nós trouxemos, o Diego trouxe dos mailings, né, e depois disso o processo comunicativo com os contatos, né? A partir disso, teremos as informações dos lugares, né? E aí precisa fazer a localização georreferenciada no mapa, né? E então, preenchimento de formulário, que é para alimentar essa ficha técnica que a gente pretende colocar ali mais do que o grau, a latitude, a longitude e rua e CEP, a gente pretende colocar mais informações sobre esses lugares, né? Então, sobre o método de busca, né, uma hipótese é fazer essa busca de contatos por regiões, né, comunicar com esses contatos, que vão replicar para os seus próprios contatos, e é um pouco o método da bola de neve, né, que é um método de amostragem de redes de referência apropriada a pesquisas com grupos de difícil acesso, que é o caso dessa característica que o Tarson bem trouxe aqui antes, que é essa característica difusa, né? E eu trouxe, assim, só para a gente pensar nessas inserções dos profissionais das artes visuais. Antes eu tinha colocado artistas, mas, na verdade, artistas é muito redutor, né, porque existem mais profissionais que trabalham a partir do seu conhecimento de arte, né, e esses profissionais trabalham nas 12, pensando só os setoriais da cultura, né, veja que nesses setoriais da cultura a arquitetura não está propriamente contemplada, né, e nem o próprio comércio, né,
Então, assim, mas pensando só nesses outros setoriais, né, o que teríamos? Eu tentei pensar o que é que faz em termos de produto, de serviços e eventos. Acho que aqui cabe cada um trazer, peraí, mas produtos têm outras coisas, o que dá para pensar em termos de objetos, de projetos, que nem sempre são os próprios agentes que produzem, né, executam, né, as imagens, os serviços, as ambientações, aulas, cenários, os eventos, performances, cursos, palestras, exposições. Viste, Tarson, que eu já mudei um pouquinho, né? Então, a vida é assim, né? A gente vai acrescentando coisas. E aí, os meios dessa busca, os meios somos nós, membros do colegiado. Então, cada um de nós trazer um contato por região, ou pelo menos pensar não apenas na sua região de atuação profissional, mas das suas relações também afetivas ou familiares e tudo mais, que podem sugerir esses lugares que são conhecidos das comunidades, né? Então, ou indicar quem seja a pessoa que possa sinalizar isso, né? E da secretaria, né? Precisamos dessa parceria, né, Tarson, para pensar como buscar esses registros das instituições pelo Rio Grande do Sul. Aí eu falo mais uma vez a tipologia jurídica e como é que a gente busca esses cadastros, né? E também dos conselhos municipais que podem nos orientar, né? Então, agradeço em nome do colegiado e do grupo Mapeamento, né, a atenção de todos vocês, e abrimos agora, então, para os comentários. Eu tinha me inscrito, mas eu vou passar para a Jaque e depois para o Ben, que se inscreveram logo em seguida. Então, Jaque. Primeiro, parabéns por todo o trabalho de vocês, todos que fizeram as apresentações. Eu fiquei com uma dúvida da apresentação da Cristina, na verdade, porque a do Tarson eu entendi que tem realmente essa questão de um recorte bem específico, que tem alguns profissionais que não entram, que, né, que é exatamente o que tem que vir, mas no caso da Cristina, que é algo que a gente está construindo agora, eu não entendi se não entra nessa fase produtores, curadores, esses profissionais. Isso vai acabar acontecendo simultaneamente, eu não acho que a gente consiga separar tanto assim, sabe? Por que a gente está pensando nos espaços? Por exemplo, assim, ficou muito claro numa conversa com a própria Adriana Boff, que, por exemplo, para fazer um evento no interior e coisa e tal, se quiser fazer uma circulação de acervo ou uma exposição, coisa assim, tem que saber como é que são esses espaços, né? E que espaços que costumam acontecer, e inclusive que tipos de prática acontecem no interior, que são muito diferentes do que acontece na capital. Tá? Acho que talvez Rio Grande, Pelotas, já esteja num andamento profissionalizado das artes visuais, que pode ter uma dinâmica um pouquinho mais semelhante à de Porto Alegre. Mas se pensar Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa, eu estou pensando nessas regiões que a gente não tem nem membro participando aqui. E nós precisamos fazer esse contato nesses espaços onde circulam os agentes das artes visuais, tá? Justamente para a gente conseguir fazer essa comunicação e essas formações, né? Eu só posso complementar? Claro. Não, é só porque tem algumas profissões que eu acho que elas estão muito próximas da gente, como todos os montadores de exposição, curadores, produtores, que são pessoas que não têm formação. Eu, por exemplo, sou formada em artes visuais, não sou artista, eu sou produtora, eu sou curadora. Então, eu acho que tem toda uma cadeia aí que não é lembrada e que é um grande número de pessoas, e um grande número de pessoas que está sempre em formação. Cada Bienal que tem forma uma série de produtores, porque precisa, né? Ou montadores também. Então, eu fiquei pensando... Por isso que a gente tentou não fechar o conceito artista, tá? Profissionais das artes visuais, justamente porque um curador, né? Ou alguém que costuma recorrentemente fazer montagens e iluminação para esse tipo de evento e tudo mais, são profissionais que estão inseridos nessa cadeia,
né? E esses precisam ser apontados. E esses, no momento de fazer o fichamento dos agentes, eu não sei se a gente dá conta, sabe, Jaqueline? Seria maravilhoso se a gente já fizesse um levantamento de fichamento de curadores, de proponentes, até de captadores, de iluminadores, sabe? E já colocasse nessa nossa ficha, nesse nosso link. Fica mais rico ainda se a gente já conseguir fazer num primeiro momento. Mas eu acho que, assim, tentar dar conta dos espaços já é um bom trabalho, né? A gente tem que saber que o colegiado não tem uma contratação específica para dedicar tempo integral, né? Obrigada. Guilherme, eu vou deixar, como eu não acompanhei a ordem das inscrições, eu vou deixar para tu... Agora é o Ben e depois o Tarson. Boa noite a todas. Brilhante, Tarso, muito obrigado, tá? Pela puta contribuição. A Mel, eu acompanho há horas esse trabalho, do Felipe também, né? Realmente muito legal. Acho que essas coisas vão se somando e vão trazendo, né, ingredientes novos para esse grande trabalho. Sobre a questão da extensão das artes visuais, né? De que tipo de categorias entrariam. Por exemplo, só uma empresa de molduras em Porto Alegre, que a gente acessa muito, ela tem 14 trabalhadores, né? Só uma delas, né? Tá certo que a Santos ela atende os maiores, assim, mas ela tem 14 trabalhadores com carteira assinada. Algo assim que eu fico assim, quantos, né, moldureiros, né, tem hoje por aí afora. Além disso, tem os teleiros, tem os galeristas, lojas de insumos. Eu lembro, por exemplo, estão exemplos assim, como o Franz, por exemplo, né, que ele tem uma loja de insumos que ele vende para a gente desde o pincel, enfim, tudo que a gente procura exatamente para a criação, seja o artista, seja o curador, vão buscar nas lojas também isso, e isso movimenta um mercado bastante impressionante. Sobre os meios de busca, só contribuições assim para acrescentar, né? Eu acho que assim que o caminho está maravilhoso, o andamento é fantástico, a noção de metodologia está sendo construída, né, no decorrer, e isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente tem que moldá-la, né, justamente aos nossos objetivos e à situação atual, o que a gente tem. Eu acho que nos meios de busca falta a gente trabalhar um pouco mais com os editais e prêmios. Os editais, eles nos revelam... eu me lembro assim, eu sou parecerista num edital ou num prêmio, né? E aí eu fico surpreso com a quantidade, vou chamar, Trocando Ideias, por exemplo, aquele do Trocando Ideias, como é que era o nome do edital? Era... bom, era Trajetórias. Trajetórias, obrigado, Trajetórias. Eu fiquei impressionado com a quantidade de artistas visuais, ou pessoal que trabalha em galeria, em lugares mais diversos possíveis, estavam reivindicando, né? Precisando de dinheiro, vai fechar, mas eu tenho isso aqui, mantenho há 50 anos, mantenho há 30 anos, mantenho... então, algumas coisas, inclusive, bastante tradicionais que a gente tem que trabalhar, eu acho, usando dados de editais, prêmios e instituições. As instituições que eu chamo, por exemplo, a gente tem uma grande parceria na Chico Lisboa, é uma associação que tem 80 anos, pouco mais, já 84 agora, mas que tem alguma ramificação, alguma capilaridade pelo Estado. Cada uma das capilaridades, eles conseguem nos trazer mais informações da sua região. Isso é uma coisa que a gente sentou muito nessa composição do atual colegiado, foi trazer pessoas de outras regiões, das 9 regiões, trazer para comporem o colegiado, para a gente justamente ter essas antenas nos locais, né, mas que a gente não consegue ter entrada ainda. Então, eu acho que usar a Chico
Aí podemos usar outras. Certamente tem várias cidades do estado onde tem pequenas associações que podem nos ajudar muito e vão estar muito dispostas a contribuir com seus dados. Mas basicamente era isso, era acrescentar algumas coisas e parabenizar, né, acho que o desenvolvimento está indo muito bem, Cris, muito bem, Guilherme, e em cima do que a Mel já fez, né, de uma maneira bastante isolada no início, a gente tentou ajudar de toda maneira possível, mas foi um grande início, assim. Então eu acho que estamos num caminho bem bom. Muito obrigado por vocês, e enfim, era isso. Obrigada, Ben. E eu gostei muito do teu comentário de talvez adentrar nos editais, mas tem particularidades sobre esse tipo de pesquisa, inclusive sobre o sigilo de dados, dificuldade de acesso, e inclusive, dependendo do edital, algumas problemáticas que precisam ser pensadas. Então, eu acho que não escapa de uma metodologia mais acadêmica para fazer esse tipo de pesquisa, né? Além de talvez ter que ter uma autorização jurídica, né, judicial, para ter acesso a algumas coisas. Mas é sempre possível se pensar e fazer isso, né? E acho sim, a Chico Lisboa é uma ótima parceira para a gente chegar nos lugares. Vamos precisar muito da Chico. Acho que o Tarson pode nos trazer, já que ele vai falar a seguir, né? Porque ele trabalhou já em relação à música com alguns editais, né? Como a da LIC, para poder tirar alguns dados de mapeamento. Eu acho que é interessante a gente pensar nisso, porque a gente tem isto e, claro, não precisamos entrar em pormenores, mas a gente pode ter dali alguns dados bastante significativos para trabalhar. Bom, aproveitando já a deixa do bem, na verdade, o que eu fiz não era mexendo nos editais propriamente ditos, mas eu fiz um estudo sobre a música, que eu acho que pode ser replicado também para as artes visuais, pegando as prestações de contas dos projetos financiados pela LIC da área de música e mostrando a partir da prestação de contas, para onde o dinheiro vai. E aí foi muito interessante, porque mostrou, por exemplo, que o dinheiro não vai basicamente para o músico, quer dizer, para além do músico, tem todo um conjunto de serviços que cada projeto gerava, que, assim, em média, davam 60 tipos de empregos diferentes em cada projeto, assim, em várias áreas da economia. Dá para a gente tentar pensar em reproduzir isso com projetos das artes visuais. Aí eu vou ter que refazer um pouco os meus cronogramas de pesquisa, porque isso dá um certo trabalho, um trabalho bem grande. Mas o que eu queria falar primeiro era nessa mesma linha da multiplicidade, da diversidade das atividades das artes visuais, que isso ficou muito claro no mapeamento da dança, quando a gente perguntava sobre as atividades principais da pessoa, ficava muito evidente, e eu acho que as artes visuais é a mesma coisa, que muitas vezes as pessoas fazem mais de uma coisa, especialmente no mundo das artes. A pessoa é pintor, mas também vai ser curador, e também vai ser, em algum momento, monitor da Bienal, ou seja, é difícil tu encontrar das pessoas que vivem de arte, pessoas que vivem só de uma coisa muito pontual, porque é isso, tu tem que matar 1 leão por dia e tem que operar segundo as possibilidades que o cenário te coloca. E, além disso, eu acho também que é um sinal de maturidade e profissionalização, uma sofisticação da divisão, trabalho e da especialização. Quer dizer, em qualquer lugar no mundo mais desenvolvido, tu tem toda uma divisão de trabalho que envolve qualquer área das artes, aonde não é só o artista que está ali, mas é o agente, é o curador, é o jornalista especializado na área, ou seja, as artes visuais não se resumem ao artista e ao seu público, mas e quanto mais profissionalizado e mais qualificado é o mercado, mais tu tem uma especialização, uma divisão de trabalho,
da qual participam todos, quer dizer, para uma exposição, a exposição não depende só do artista, depende do curador, depende dos insumos que o Ben mencionou, depende do montador, e todos esses são parte de uma grande obra coletiva que é a construção de uma obra de arte. O segundo ponto que eu queria colocar é a complexidade da situação que a gente está vivendo, porque ao mesmo tempo que tem uma coisa positiva, que é muitas iniciativas mais ou menos convergindo na mesma direção, né? Tem o pessoal do Instituto de Artes querendo fazer uma coisa, o colegiado fazendo outra, eu estou fazendo outra, o Felipe lá em Rio Grande já fez uma coisa bem interessante. Por um lado, isso é positivo, porque tu vê que tá todo mundo na mesma vibe, tentando fazer, só que na hora de tu juntar tudo isso, é um quebra-cabeça que daqui a pouco as peças podem não se encaixar. Então, quanto mais a gente conseguir discutir entre a gente e ver como é que se pode tentar criar patamares comuns para esses vários esforços, eu acho que isso é bem importante. Por exemplo, eu acho muito bacana que o Instituto de Artes resolva trabalhar com seus egressos. Mas, e os artistas populares, os artistas que não têm formação acadêmica? E o grafiteiro da Vila Bom Jesus, que vive, de repente, do seu trabalho? Ou a pessoa que trabalha com história em quadrinhos, as pessoas que não têm formação acadêmica? Eu suponho que hajam muitos artistas que vivem da sua arte de maneiras mais diversas, seja pintando cartaz para o botequinho da esquina, seja... E que também tem que ser considerados, e é um grande desafio se conseguir criar metodologias para se encontrar esse pessoal. Terceira questão, eu acho que um caminho importante para esse esforço, pensando que a gente conta com um bom apoio institucional, quer dizer, o colegiado é parte do Sistema Estadual de Cultura, o Instituto de Artes está engajado positivamente também, e se pode pensar em engajar os outros cursos de arte do Rio Grande do Sul afora, no mínimo Caxias tem, Santa Maria tem, Pelotas tem, e a secretaria se engajando nesse apoio. Eu acho que o principal passo a dar seria trabalhar o tema da comunicação e fazer uma grande divulgação do que está sendo feito, né? Tentar abrir espaço nos meios de comunicação e tornar isso um tema da agenda pública do Rio Grande do Sul, pelo menos da cultura do Rio Grande do Sul. Dizer, olha, queremos fazer, vamos divulgar isso, tem que sair no Caderno de Cultura da Zero Hora, tem que sair no caderno do jornal lá do interior de Juí, tem que sair na rádio de Bagé, e aí eu acho que o apoio institucional da secretaria a gente pode buscar, no sentido de que a secretaria use o seu peso político para ajudar a divulgar esse esforço. Né? Acho que se houver o engajamento, a secretaria tem toda uma assessoria de imprensa que pode ajudar, tem o peso político da voz da secretária, dizer, olha, estamos ajudando o mapeamento, você que é artista plástico, procure, veja no site, responda o questionário, quer dizer, eu acho que isso amplia a nossa bola de neve, que ela deixa de ser uma coisa que vai ponto a ponto, mas vai mais massivamente se a gente conseguir atingir os meios de comunicação de massas. E, por último, só para avançar um pouco mais na discussão, para além do mapeamento como um instrumento de construção do conhecimento, né, um trabalho de pesquisa, que eu acho, inclusive, quanto mais rigor acadêmico e técnico a gente tiver, melhor, mas eu queria também levantar um outro ponto que também surgiu da experiência do colegiado de dança, é que o mapeamento ele tem uma dimensão que vai além da construção do conhecimento. Porque ao fazer o mapeamento, como é que eles fizeram? Mandaram questionários para as pessoas respondiam, falando, né, dando a sua informação, mas dando também o seu e-mail. Né? Então, o colegiado da dança hoje, ele é muito mais representativo, porque além das pessoas terem sido mapeadas, as pessoas foram contatadas. Então, esse processo de pesquisa, ele é também, ao mesmo tempo, um processo de articulação e de ampliação da legitimidade e da eficiência do colegiado como uma instituição representativa. Hoje, o pessoal da dança vem discutindo os editais com todo mundo. Teoricamente, todos aqueles 1.700 que responderam ao levantamento do colegiado da dança, hoje são chamados a opinar e dar a sua contribuição sobre como é que vai ser o edital da dança, ou seja, o trabalho de mapeamento também é um trabalho de ampliação da representatividade do colegiado, isso é bem importante, essa dimensão política do mapeamento. Bateram aqui na porta, vou ter que correr ali para abrir, mas já volto.
Posso Cris, falar? tu? É um pouco assim, estou tentando me lembrar quem é que falou sobre a questão dos dados sensíveis, né, dos egressos, né, na verdade, é por isso que vai passar por um comitê de ética, né, então, 90 dias para ser aprovado. Agora, se vai ser aprovado, a gente não sabe, justamente porque mexe com dados internos da universidade, tá? Então, mas enfim, esse trabalho de comunicação, eu acho que é aí que é o nosso ponto dessa proposta, que eu pensei, eu digo, não mexer, mas ser algo que seja do interesse do setor, no seguinte sentido, o artista que quer ter a visibilidade, quer ter um lugar onde ele diga, eu sou artista dessa cidade, e acessa aqui o meu portfólio, né? Coloca lá o link do portfólio dele, da página dele, e se sabe que aquele artista existe ali, que aquele artista está produzindo aquilo, né? Curadorias vão poder olhar, olha só, se a gente quiser trabalhar tal coisa, encontrar fulano, ciclano, isso amplia um pouquinho mais e democratiza um pouquinho mais. Essa é uma ideia. Se essa ideia vai conseguir ser colocada em prática assim tão rapidamente quanto gostaríamos, eu acho que seria de grande ajuda, e sem adentrar em dados que as pessoas não querem expostos, entendeu? Digamos que alguém que preste serviço, né, bem, por exemplo, essa vidraçaria ou outra pessoa que preste serviço não ali, é uma vidraçaria, é quem, por exemplo, moldura as obras que vão ser expostas ou vão ser vendidas, né? Ou mesmo um produtor de tela, né? Uma só. Eu achei, são 2 andares e trabalham 14 pessoas, 14 profissionais contratados. Isso digamos que ele já não esteja dando conta, certo? Então, ele disse assim, eu não vou querer colocar lá, porque eu já tenho uma clientela gigantesca e não vou dar conta de mais solicitação. Tudo bem, mas coloca lá que tu existe, que tu presta conta, não precisa botar o teu contato, quer dizer, as pessoas não vão correr atrás de ti, né? Mas vão saber que existe um profissional que executa esse tipo de coisa, talvez, inclusive, inspire alguém em que também ser um produtor, já que aquele ali está no seu limite de disponibilidade, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, assim, né? Eu acho que isso ajuda muito no momento de criar um projeto, sabe? De pensar que possibilidades se tem na hora de fazer aquele orçamento e tudo mais, e pensar em soluções para isso. É mais ou menos esse caminho que eu tinha passado, né? Vou aguardar o Tarson. Já que está inscrita. Não, só para eu responder o Tarson, sobre a questão dos egressos. Oi, querida. Sobre quem fica de fora dessa pesquisa de egressos, né? Eu acho que também fazer o cruzamento sobre essa pesquisa de egressos, se ele se realizar, tá? Ele pode se tornar um projeto piloto para outras universidades também, né? Portanto, a gente vai ter um recorte de tempo com um volume de formandos, certo? Que a gente vai saber se estão no mercado e onde é que eles estão. Isso vai dar uma noção do nível de represamento profissional, de dispersão profissional, né? Em outros setores que eles não estão. Talvez eles estão ou não estão empregando seu conhecimento de arte com arte, né? Então, nesse sentido, eu acho que também essa pesquisa dela, elas estão tentando dar um passo que o Instituto de Artes, nesse momento das universidades, né? Pode dar. Pode dar. E eu acho que vai ser importante, porque se efetivar, se trouxer resultados, pode se tornar um projeto piloto para ser aplicado em outras universidades. Então, vai ser muito bom. E nos dá uma possibilidade de fazer um comparativo, né, com todos esses profissionais que não passaram pela academia, ou que são de outra formação e que estão atuando nas artes, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não, eu só questionei, mas eu acho que é da maior importância que o IA faça isso. Eu só acho que a gente tem que tentar fazer a coisa de uma forma articulada, de maneira que
os questionários eles se tornem comparáveis, porque também não dá para fazer cada um de um jeito. Então, se a gente conseguir fazer com que esses vários esforços sejam mais ou dialoguem entre si, eu acho que já é o suficiente. Jaqueline. É uma pergunta, como eu sou nova no colegiado, eu me dei conta que eu tenho uma dúvida anterior, que é o objetivo desse mapeamento, porque daí eu fiquei em dúvida, porque te ouvindo falar, Cristina, eu vi muito a questão também da visibilidade desses agentes, né? Até tu deu o exemplo agora, pegando a história que o Ben falou da molduraria, mas eu estava entendendo que era um mapeamento para a gente mostrar o que circula de dinheiro, a economia. E daí aí esses agentes, como os produtores, são fundamentais, que são pessoas que geram projetos, que contratam. Então, aí eu fiquei em dúvida agora, entendeu? De qual era o primeiro objetivo, porque eu estava na cabeça que era outra coisa. Posso Bastante responder, complicado. Cris? Posso responder, Cris? Uma das funções, a função precípua dos colegiados setoriais de cultura é realizar um assessoramento à Secretaria de Estado da Cultura. Para que nós realizemos esse assessoramento de uma maneira adequada e legítima, precisamos fazê-lo com base em dados, né, não com base em achismos. Então, daí a importância de empregarmos e utilizarmos um mapeamento como um instrumento de assessoramento com base em dados para a própria secretaria. Esse é um argumento que eu tenho usado nos últimos tempos para indicar a importância de que o colegiado setorial, como os outros colegiados setoriais também, realizem de uma maneira internamente, ou pelo menos articulem esses processos de mapeamento. Mas existem outras razões, o Tarson nos trouxe uma outra razão importante também, né? O mapeamento ele também ajuda nesse sentido de uma ampliação da representatividade política do colegiado, e entendendo aí que os colegiados são instâncias de pactuação também, né, na participação da construção das políticas públicas da cultura. Eu vou tentar contribuir também aí. Quando a gente, por exemplo, vai para cima, pede para a secretaria de que nós temos poucos editais para as artes visuais. O que a gente está dizendo com isso? Assim? Se a gente diz, não, mas você está legal, isso aí vocês são para tantos e gera tamanho, gera renda para esse grupo de pessoas. Não, quando a gente demonstra, por exemplo, que um trabalho do artista, ele não é só o trabalho do artista, ele gera renda para o moldureiro, ele gera renda para a loja de insumos, ele gera renda para a galeria. Então, nós começamos aí a ler para o eletricista. Então, nós estamos colocando o seguinte, esse dinheiro é um dinheiro que circula pelo Estado através de uma porosidade toda das artes visuais que não se restringe ao artista, ela vai muito além. Então, nós temos, sim, condições de chegar e dizer assim, olha, nós estamos mobilizando tantas categorias que vão ser atingidas, né, por cada edital desses. Então, justifica muito a gente poder buscar mais editais, mais qualificados, e, enfim, e mais verbas para as artes visuais nesse. Eu acho que cada um dos colegiados tende a fazer isso. Essa é uma ideia articulada, inclusive, entre os colegiados. Então, isso justifica muito a gente o que o Tarson coloca de saída. A economia criativa, ela não pede dinheiro, né? Ela não pede dinheiro, ela quer, o que ela quer? Ela quer ser um agente justamente de geração de renda, que essa geração de renda beneficia o Estado como um todo, a economia do Estado como um todo. Esse é um dinheiro que circula, paga imposto, enfim, retorna para os cofres públicos e, portanto, se justifica e paga tantas pessoas e gera renda para tantos profissionais. Eu acho que isso é um dado muito importante para nos embasar quando a gente diz que quer mais editais, que quer mais prêmios. Posso falar? Não, para que serve um mapeamento, eu sei bem. Eu perguntei para qual o objetivo deste mapeamento que este GT, deste colegiado, está fazendo. Eu vim de 2 anos do colegiado do audiovisual, e eu era do GT de políticas públicas, então tudo que a gente propunha era baseado nos números.
Por isso que eu perguntei agora qual era o objetivo, porque eu tive a impressão de que estava indo para um outro lado que não é o que o Ben está comentando e que também não é o com números que o Tarson traz. E por isso que eu fiquei com essa dúvida. Eu tive a impressão no fim que agora essa primeira etapa é mais de sim identificar os artistas e os locais e uma certa visibilidade, porque eu acho que tu falou isso, né, Cristina? Mas eu não estava vendo a representatividade em números, que é o que de fato a gente pode usar para buscar mais editais, por exemplo. Foi essa a minha dúvida. Então, eu entendi que nesse momento o objetivo deste mapeamento do colegiado não é esse. Entendeu? Me expliquei agora. Posso falar? Ou tem alguém na frente? Como nós gostaríamos de ter esses números quantitativos, esses números dos valores, né, para discutir os editais. Mas eu acho que no momento que a gente conseguir encontrar esses lugares, apontar os lugares onde acontecem essas práticas, né, a gente sinaliza o tamanho do mercado que pode ser criado se for injetado dinheiro lá. Entende? Porque a gente precisa assessorar para que as pessoas participem nos editais, elas precisam se qualificar para fazer projetos, para pleitear isso. Elas precisam conhecer quais as formas de financiamento de projetos. As pessoas não estão familiarizadas com isso ainda. Então, precisa ter formação, nós precisamos chegar lá para fazer esse assessoramento. Né? A SEDAC vem dando alguns cursos para produtores independentes, né, e tudo mais, para poder propor projetos e tudo mais, mas a gente sabe que o projeto tem etapas, né? Nem sempre tu consegue diretamente no edital e tudo mais, tu tem aprovação, tu tem etapas que, né, às vezes tem que ser repensado todo o projeto e tudo mais. E precisa de qualificação, né? E tem vários lugares com atividades artísticas que têm um potencial enorme, tá? Por exemplo, eu falo do ateliê que eu presidi, que é o de Vacaria, tem um potencial enorme. Vacaria tem vários lugares, vários espaços culturais, mas um espaço exclusivamente das artes visuais não é nem do artesanato, gente. É só artes visuais, apenas, não tem música, não tem dança, é só artes visuais, que tem espaços lá dentro expositivos, tem iluminação própria, tem tudo. Tá? Então, mas tem que qualificar. E é uma cidade que, quando eu estava lá, eu não encontrei professoras com formação em artes visuais. Eram pessoas que faziam oficinas e que davam o curso ao modo delas, entende? E hoje estão contratando eu acho que ele é egresso da Universidade de Caxias, que dá curso lá, manhã, tarde e noite, numa quarta-feira, né? E tem público para isso. Então, a exemplo desse espaço, tem outros espaços. Esse espaço foi um espaço que nasceu naquela onda de criação de associações dos anos 80, 90, que foi estimulado criar essas ONGs, essas associações próprias para artes, né? E surgiu num movimento de colecionadores locais que se reuniam para um olhar as obras que o outro tinha escolhido, os acervos, se reuniam, faziam uma exposição, apreciavam juntos, depois chamavam artistas que eles tinham adquirido obras para ir lá dar um curso para as pessoas do local poder fazer as suas próprias obras, e depois começaram a fazer uma escolinha, depois criaram o projeto Pandorga para estender essa escolinha à criança, entende? Então, assim, tem outras estruturas no interior que estão acontecendo, estão fazendo suas práticas, e elas podem ser potencializadas. E eu acho que o Tarson traz números aí, né? Inclusive trouxeste já numa outra apresentação, né, Tarson, que é o quanto que é investido num projeto cultural, quanto que retorna. Justamente, eu tinha compartilhado aquela tela tentando mostrar as externalidades positivas dos produtores, as externalidades positivas dos consumidores, quer dizer, tudo aquilo que aciona no mercado,
tá? Quando se elabora um projeto expositivo, tá? Ou um curso, um seminário, tá? Então, um evento qualquer, né? E das artes visuais tem que ficar um pouco mais delineado. Agora, o colegiado não tem como entrar, e eu acho que vai ser fundamental, Felipe, em algum momento tu nos apresentar qual que é a condição de se fazer uma pesquisa da Lab, por exemplo, de editais, quais são os entraves, mas me fez perceber e recuar de que nós não conseguiríamos adentrar numa pesquisa sobre a Lab e o Instituto não conseguiu fazer. Não sei se o Tarson vai conseguir fazer em algum momento, mas isso não vai se dar de uma hora para outra. Mas quem sabe a FURG esteja interessada em fazer em algo um pouco mais amplo a partir dessa experiência, né? Não sei. Os entraves é recurso. Esse que é. Recurso, a gente precisa de uma equipe gigantesca, né? E aí depois tem a questão também toda legal em relação aos dados. Mas isso existem mecanismos, como nós fizemos aqui, de utilização desses dados, sem uma identificação individual, certo? Então, a gente pode usar, contornando e passando pelos comitês respectivos. Tem que observar a lei da informação, como nós também fizemos, né, para respeitar. Mas eu diria, o primeiro e o grande entrave para fazer pesquisa é recurso. Nós não conseguimos fazer aqui se a gente não tivesse ganhado um edital da própria universidade que financiou bolsistas. Financiou 2 bolsistas durante 6 meses. Então, claro, considerando a dimensão do Rio Grande, que é uma cidade pequena, mesmo assim foi um trabalho gigantesco, né? E nós tiramos do nosso próprio bolso a continuidade dos bolsistas, porque acabou o dinheiro. E nós não terminamos a pesquisa. Então, assim, esse é um grande entrave para fazer pesquisa no Brasil, de modo geral. Precisamos de recursos. Então, assim, vamos fazer o levantamento, não é algo completamente possível, com todas as dificuldades que o Tarson muito bem colocou, e mais uma vez aqui, coloca-se, sou um grande admirador do trabalho do Tarson e do esforço que ele vem constituindo e construindo, é sempre uma referência para o que eu venho fazendo também. A gente precisa, não é, de investimento para fazer pesquisa, levantamento, construção de indicadores, né? E eles não serão, como o Tarso muito bem colocou, sempre precisos. Não, são amostragens, agora precisamos de amostragens mais consistentes. O Ben colocou muito bem, assim, os editais são um mecanismo possível. A Lei Aldir Blanc possibilitou isso. Então, essa grande quantidade de editais nos possibilitou ter uma matriz. No entanto, o que acontece entre os editais municipais e estaduais? Eles não partem uma mesma matriz de dados. E aí começa toda a grande dificuldade de fazer cruzamentos para a gente ter. Né? Tem todos aqueles que também não se inscreveram. Mas ali, se a gente ainda tem acesso às inscrições / prestação de contas, que nós não tivemos nem no âmbito municipal, talvez mais difícil ainda no âmbito estadual, a gente conseguiria vislumbrar essa cadeia produtiva. Agora, isso é uma quantidade de dados gigantesca para ser tratado, para ser olhado, para ser observado, para ser cruzado, né? E também insuficiente só a lei. Daí precisamos de tudo aquilo que também o Tarson trouxe, né? Para a gente tentar encontrar, traçar um perfil, ou traçar os perfis dos agentes. E também, com qualquer pesquisa, delimitar. Que é isso que está sendo discutido aqui, né? Qual é a delimitação? Precisaremos delimitar. Mas, enfim, gente, me desculpem, eu vou... Dificuldade é recurso. E tem uma diferença ainda, porque agora vai ter a Lab teve suas particularidades, né? Mas vai ter o FAQ agora, né? Então, sei lá, pode ser um recorte que nos dá também uma noção. Os editais poderiam ser formulados para já eles servirem de meio de captação de informação de dados. Isso sim, isso poderia ser estruturado a partir, então, do colegiado, junto com a secretaria, assim, ó, a partir da inscrição, do modelo de inscrição, dele nós extrairmos dados. Isso sim. E se isso for pensado antecipadamente, e aí, a partir daí, gerar uma matriz comum, que possa ser comum entre
estados e municípios, isso possibilitaria pesquisas futuras, sabe? Gerando aproximações. Eu acho, e a gente pensou sobre isso muito, discutimos isso muito no Rio Grande, trouxemos um colega da computação para nos auxiliar e perguntar por que diabos isso foi feito desse jeito. E aí, assim, falta de informação. Quem fez as inscrições, quem fez através do sistema, poderia ser só um clique, pum. Quantos negros tem? Quantos gêneros não binários tem? Quantos... O problema é, o sistema de inscrição, quando foi feito, não foi pensado para tal. O colegiado pode dizer, olha, o sistema de inscrição tem que ser pensado para isso. E aí, conversar com o pessoal do NTI, né, das tecnologias para tal. E aí a gente vai agregando, claro. Mapeamento é sempre a longo prazo. Né? Quando tu começaste ali falando, precisamos, gente, eu diria, para aí, precisamos de tempo. É tempo, não é uma gestão para fazer um mapeamento de verdade. Né? Depois que tu tem todas as matrizes, a gente vai atualizando a cada 2 anos, a cada 1 ano, 2 anos. Mas agora tem que gerar essa matriz que seja aplicável, reproduzível. Assim, bom, vamos gerar uma matriz, o Tarson, as secretarias, o colegiado, a FURB contribuindo, a UFS contribuindo, uma matriz possível que a gente consiga replicar nos próximos 10 anos. Isso sim, isso seria legal. Fazendo pequenas atualizações. Tempo. Enfim, é a minha perspectiva, assim. Mas sempre em aberta, sempre em discussão. Cris, eu queria sugerir que a gente já pensasse em encaminhamentos para a reunião de hoje. Tu estás no mudo. Tu tá no mudo, Cris. Falei tanta coisa. Se esse mapeamento não sair a contento agora, né, a gente precisa continuar a conversar e, de repente, ter um artigo, um relatório, alguma coisa que nos traga uma base para orientar sobre justamente gerar formulários de inscrição que gerem relatórios que nos tragam fornecimento de números mais precisos, ou mais bem direcionados, né, menos confusos, dúbios, né? Eu acho que isso aí. De encaminhamento é isso, vamos aguardar esse curso para alinhar entre todos os membros do colegiado o entendimento, mas eu acho que dispararemos a comunicação. Diego já teve que sair, né, mas a comunicação para os membros do colegiado, que é para a gente iniciar essas localizações, né, e tudo mais, e cada um vai pensando nessas 9 regiões. Eu queria sugerir um encaminhamento também, Cris, que a gente convidasse formalmente o Felipe para apresentar o trabalho dele, né, apresentar para a gente a pesquisa numa próxima reunião aí organizada pelo GT Mapeamento. Ou mesma, não sei como é que está a tua agenda, Felipe, mas temos a do Pleno em breve, dia 18. Temos dia 1º da formação, dia 15 do Pleno e 29 do setorial. Podemos abrir um espaço na reunião de GT de formação para que o Felipe apresente aí, espaço do GT Mapeamento. Os colegas, eu preciso conversar com o meu colega de trabalho, né? Não fiz sozinho. Claro. Então, as sugestões, a princípio, sim, mas eu também tenho que ver com a agenda dela. Né? E aí, sim, nós colocamos assim, dizemos assim, olha, tal dia podemos, tal dia não podemos. Ótimo. O trabalho foi feito por uma equipe, né? Tem os bolsistas também, mas ok, eu e ela. Uhum. Então, mantemos o contato, Felipe, e a gente vai ajustando essa possibilidade, tá? A resposta já é sim, é só fechar a agenda. Tá. Ótimo, ótimo, porque para o encaminhamento das recomendações do colegiado vai ser muito importante debater contigo alguns pontos. E claro, né, Tarson, a gente avisa para tu poderes participar nesse dia, né?
E já fica o convite para quem quer participar do pleno, dia 15 agora, de maio, tá? Podemos divulgar também o nosso calendário, né? Sim. É isso, pessoal. Estamos satisfeitos? Seguimos, então, conversando e damos por encerrada a reunião de hoje, dedicada ao GT de mapeamento. Muito obrigado pela disponibilidade de todas, todos. Um prazer estar com vocês, como sempre. Nos vemos na próxima. Grande abraço. Obrigada. Boa noite. Boa Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.